Bom dia a todos. É bom estar aqui de volta pregando. Eu gosto. Eu acredito que é algo que muitas pessoas que estão aqui também gostam. Então eu te convido a desenvolver e estar com o coração sempre disposto a proclamar o Evangelho, a pregar, que de alguma forma, não sendo aqui no púlpito, ou no seu trabalho, ou no lugar que você estiver, o Senhor vai dar oportunidade para você estar pregando a palavra dEle, o Evangelho dEle. É um convite do Senhor para o seu coração. A palavra que eu vou trazer à igreja hoje, tem um tempo já que ela está no meu coração, tem alguns meses que ela está sendo gerada. Na verdade, é uma palavra que sempre me visita, mas de uns meses para cá, isso tem sido mais agudo e mais constante. Eu conversando com Arlindo e conversando com alguns irmãos próximos, eles quiseram dar oportunidade para algum momento eu estar trazendo essa palavra para a igreja. Então, o tempo oportuno foi hoje. Na verdade, eu traria na semana passada, mas acabou que o Arlindo trouxe a palavra muito boa, a respeito do batismo do Espírito Santo. Quem esteve aqui foi muito edificado, eu acredito, eu também fui muito edificado. Mas eu creio que Deus está trazendo algo sobre o coração da igreja, sobre a nossa geração. Não sei se você tem percebido, mas nesse momento no mundo há uma transição de gerações, tanto fora quanto dentro da igreja. Então, esse bastão, de alguma forma, dentro da igreja está sendo passado para a nossa mão. E eu creio profundamente que diante de uma época em que as pessoas, nós vivemos cheios de crise, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, eu creio que Deus, Ele vai usar essa geração para transbordar do amor dEle e do deleite dEle. E não só as pessoas dentro da igreja, mas as pessoas fora serão contaminadas por esse amor. E algo que tem doído no meu coração e chamado muito a minha atenção é a respeito de que Deus, Ele quer de nós um coração em chamas. Nós fizemos o briefing antes da reunião, a gente faz um tempo com os músicos, para quem não sabe, com quem está na direção do culto, com quem vai pregar, e eu particularmente achei aquele momento muito forte e muito linear para aquilo que Deus tem feito e está querendo fazer no coração da igreja. E não só no coração da igreja nossa, local aqui, mas no coração da igreja global. E eu queria trazer essa mensagem que é a respeito de um coração em chamas. Vamos abrir em Cantares, capítulo 8, versículo 6. Cantares é um livro escrito por Salomão, a sua amada. Ali é uma troca, de afeições, de amor, que um escreve para o outro. E nós, profeticamente, poeticamente, nós também podemos usar isso para regar o nosso coração com a realidade do amor de Deus por nós. E a resposta da noiva ali seria a resposta que nós acreditamos que Deus quer que tenhamos com relação a Ele. Então, Cantares, capítulo 8, versículo 6, diz assim: coloque-me como selo sobre seu coração. Nesse momento, é a noiva falando para o noivo. Coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. O coração de Jesus, você já parou para pensar o que se passa no coração de Jesus o tempo todo? O que nesse momento Jesus está sentindo? Jesus
é uma pessoa, ele tem sentimentos assim como nós temos. Deus é uma pessoa, ele tem sentimentos assim como nós temos. Durante toda a Bíblia, nós vemos um coração de Deus aquecido em amor pela sua criatura, pelos homens. A todo instante nós vemos Jesus com o coração movido de compaixão. Quantas vezes nos relatos dos evangelhos nós vemos Jesus se movendo em compaixão? Quando ele vai curar alguma doença ou dizer alguma coisa, alguns momentos nos deparamos com aquela palavra, e Jesus, cheio de compaixão, e aí ele agia em cima daquilo. O coração de Jesus é um coração aquecido por amor e compaixão a nós. O desejo de Deus é que o nosso coração seja parecido com o coração de Jesus. O desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. E o nosso coração, ele vai ser aquecido à medida que nós conhecemos a Deus. Eu vou falar mais sobre isso. Então, Deus deseja que o nosso coração seja aquecido. E talvez você está aqui e você já está meio cansado e no automático. Por quê? Você vem para cá, você já sabe como que vai começar o culto, como que vai se passar o culto, vai vir uma galera aqui para frente, vai pular, vai levantar os braços, vai cantar mais forte. Aí tem uma galera que fica lá atrás, que também canta, mas é mais concentrado. E depois o pregador aqui vai vir, ele vai pregar uma mensagem legal, e depois ele vai fazer um apelo, chamar as pessoas à frente, e vão pessoas lá na frente, nossa, e parece tão um negócio legal, porque tem um mover lá, tem gente que cai, tem gente que pula, tem gente que chora, tem gente que grita, e até tem gente curada, e tem gente que parece que é transformado, que ele melhora um pouquinho depois, durante algumas semanas, e depois piora de novo. Ou então, tem pessoas que têm a vida realmente transformada, e nunca mais ela é a mesma pessoa. Eu sei que passa isso na sua cabeça, eu sei que passa isso no seu coração, e isso pode ser traduzido, talvez, e nós vamos descobrir, com Deus sondando o seu coração, isso pode ser, talvez, fome e sede por mais de Deus. Mas isso também pode ser um certo tipo de apatia. E eu sinto que o Senhor quer vir sobre a igreja e quer tirar isso do nosso meio. A apatia, Ele quer nos encher de fome e sede, não só de fome e sede, Ele quer responder essa fome e essa sede. Como eu disse para os irmãos, a mensagem que está no meu coração há muito tempo é sobre a igreja de Laodiceia. Em Laodiceia, eu vou pegar assim, bem particularmente algo que estava acontecendo lá. A gente pode fazer assim, uma pregação gigantesca sobre a igreja de Laodiceia, mas eu quero ser bem rápido no que eu vou dizer e preciso. Então, convido os irmãos a abrirem lá em Apocalipse 3, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 19. As cartas às igrejas da Ásia, elas são como... Se você estiver chegando novo aqui, deixa eu te explicar. Nós acreditamos que Jesus ele vai voltar para uma igreja gloriosa, sem mácula. Em Efésios 5 diz que Jesus levantou um para apóstolos, outros para mestres, outros para o pastoreio, evangelismo, profetas, até que a igreja chegue à estatura de varão perfeito. Então, o Senhor ele deseja voltar para uma igreja perfeita. As 7 igrejas da Ásia, elas são meio que um mapa que vai nos dizer, que vai sondar o nosso coração, a gente lê individualmente ou mesmo para a comunidade a respeito daquilo que pode estar acontecendo no nosso coração e no nosso meio que acontecia naquelas igrejas. E que Jesus ele respondia repreendendo e dando o caminho para alcançar aquilo que não estava correto,
se transformar em algo correto, e aquilo que estava bom, Jesus falava, eu estou no meio de vocês, eu ando no meio de vocês, eu vejo as coisas boas que vocês fazem, mas eu também quero corrigir vocês. E ele vai falar que quem corrige é quem ama, e ele amava, Jesus ama a sua igreja. A igreja de Jesus ainda não é perfeita, e Jesus ama ela mesmo assim. Você já escutou um papo que fala assim, não, é que a igreja é imperfeita, mas existe uma igreja ali, um remanescente perfeito, que essa é a igreja que Jesus ama de verdade mesmo. Tipo, rebaixando uma galera assim que alguém pode dizer que não é tão santo, que não está tão próximo de Deus. Mas Deus enxerga as nossas fraquezas e os nossos pecados, e mesmo assim tem interesse que a gente cresça nele e que atinja algo mais próximo a respeito de quem ele é. E esse é o desejo sobre a igreja aqui em Campinas. Então vamos ler. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus começa falando aqui, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, um princípio da criação. E aqui a gente tem uma chave que Jesus está nos dando contra a frieza espiritual. Ele já começa a tratar aquilo que estava se passando na igreja, desde o início, a mornidão espiritual. Ele nos dá uma chave, o conhecimento de quem Ele é. Jesus, Ele é um Amém. O que quer dizer a palavra Amém? Amém é uma palavra, é uma verdade sólida. Geralmente tem uma tradução bem simples que é que assim seja, e realmente faz sentido, mas vai um pouco além disso. Toda vez que nós olhamos para Jesus como um Amém, nós olhamos Ele como uma verdade absoluta, em meio ao mundo que a verdade nem sempre é absoluta, ou nunca é absoluta. Nós vivemos um momento que o pecado está deixando a galera tão burra, mas tão burra, que eles usam uma frase que a verdade não é absoluta. E na própria frase, a verdade que não é absoluta, ela se contradiz, porque se ele está falando que a verdade não é absoluta, então aquela afirmação dele ali não é absoluta. E não faz sentido isso, irmãos. Jesus, Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é sólido, Ele tem a verdade, Ele pode nos mudar. Nele, no coração dele, que está em chamas, pode fazer o seu coração também estar em chamas. No conteúdo que está dentro dele, aquilo que ele carrega é a verdade em que os nossos olhos querem ver desde que a gente nasceu. Hoje de manhã, eu estava dando iogurte para a Helena, e eu dava iogurte, ela pedia mais, ela ia apontando o tempo todo, eu dava mais, ela apontava, e antes ela comia só até a metade do pote, agora ela está comendo o pote todo, e eu acabei de dar, eu tinha que tomar café da manhã, a Mel pegou o pote, continuou dando, acabou o pote assim, a Mel mostrou, acabou filha, não tem mais, não dá para dar mais, e ela continuou apontando para aquele pote, a Mel até virou assim, não caiu nada do pote, e ela ficou assim, indignada que tinha acabado, e Jesus falou assim para mim, eu não sou um pote que acaba. O meu conhecimento
Quem eu sou é infinito, está disponível para você. E quanto mais você beber, mais vontade você vai ter de beber. Quanto mais você se incendiar, mais vontade você vai ter de se colocar ainda mais em chamas. Então, o conhecimento a respeito de Jesus, irmãos, eu falei poucas semanas atrás aqui no Convergência Week, dá só um pequeno espaço para Deus no seu dia, para Ele incendiar o seu coração. Não fique chateado porque às vezes você não deu um espaço no seu dia, aí o que a gente quer fazer? Já que eu não estou dando muita moral para Deus, eu vou viver a vida aqui e pronto, eu sou um caso perdido. Não, Deus não quer que você pense dessa maneira. Deus, Ele não está zangado com você. Ele te quer, nos pequenos detalhes. Então, nós podemos meditar na lei do Senhor. Eu também falei algumas semanas atrás a respeito da meditação, a pegar uma simples frase que está na palavra de Deus e vai trabalhar com aquela frase na mente e deixa aquela frase ficar dentro de você, fica repetindo aquela verdade para você, fala amém, eu creio, isso aqui é verdade, isso aqui que eu estou lendo é verdade. Começa a fazer. Quando eu morava lá em Minas, eu ia final de semana para a roça e lá tinha... eu gostava de ver a vaca comendo o capim e, cara, era muito louco porque toda hora era até nojento, mas subia, levava para o estômago e voltava aqui, ela voltava a mastigar, aquilo descia para o estômago, a ruminação, né? Ela voltava a mastigar e ela ficava por horas com aquilo. E, assim, Jesus está meio que querendo que você seja uma vaca, um boi, nesse sentido. Que você fique ali com a palavra dele mastigando. Tem outros animais também que ruminam. Se for muito agressivo para você, pensa em outro animal que mais bonitinho aí que rumina e se encaixe. Mas o desejo de Deus é que nós ficamos ali meditando. Fiquemos meditando na palavra dele. E aquilo vai gerando algo no nosso coração. E aquilo vai ficando em chamas. Irmãos, tudo que na história da igreja foi falado, tudo aquilo que foi pregado, todo o Novo Testamento são repetições a respeito do que Deus já tinha profetizado. Então, o pregador está falando aqui na frente, ele só está repetindo com unção aquilo que está na palavra de Deus. O nosso dever é colocar chamas em nosso coração para que quando a gente exponha para as pessoas sejam incendiadas com aquilo. Então, meditar, pensar no Senhor dia e noite, se envolva com a verdade absoluta. Agora eu quero tirar assim um peso do coração de vocês que foi tirado do meu coração a respeito desse texto. Esse texto de Apocalipse ele é muito forte porque Deus fala que Ele está com vontade de vomitar aquela igreja da boca dele por conta do estado que ela estava. E quando eu pensava nisso e eu me colocava nesse estado, eu meio que pensava assim, cara, acho que Deus está com nojo de mim, do jeito que eu estou. Mas, eu sou um cara que eu tenho propriedade para falar de estômago, passar mal, vomitando, com enjoo. Eu, assim, quando eu era criança, ia para a praia, era certeza, a galera lá de Guarapari, Espírito Santo, já me conhecia do posto de saúde, que eu ia chegar lá vomitando. Qualquer coisa que acontece diferente no meu, até no meu psicológico, isso reflete em náusea e em vômito. Então, foi muito comum eu ter isso durante o ano de 2020, onde eu estava lutando com crise de ansiedade, muito problema, muita coisa acontecendo, eu não estava conseguindo administrar aquilo, e aquilo gerava, às vezes, sem mais e sem menos, náuseas dentro de mim. Então, eu não estava com nojo de mim, vamos dizer assim,
mas a situação incomodava tanto a Deus, no caso, ele tem um amor tão zeloso, ele tinha um amor tão zeloso pela igreja de Laodiceia, que o estado que eles estavam fazia Deus olhar para aquilo e sentir náuseas, porque o coração de Deus tinha amor por aquelas almas, por aquele povo, e tem amor por nós, e quando Deus vê você num estado de mornidão, um estado de frieza, um estado em que você não consegue sair, Ele é o mais interessado em te dar graça para sair daquele momento, daquele estado, para um lugar aquecido pelo coração dEle. O Senhor é o mais interessado em aquecer o seu coração. O Senhor não está bravo com você. O Senhor te ama. O Senhor, Ele te quer. E o texto continua dizendo assim: existe um estado aqui, como que a igreja de Laodiceia se sentia. Ele fala assim, como dizes, rico sou, essa é a igreja de Laodiceia dizendo, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aqui fica um alerta para o coração, para o seu coração, de você achar que talvez esteja tudo bem. Tá legal, eu estou no Convergência, a igreja do Ângelo Basso, que é hypado, estou no centro da vontade de Deus. Nossa, aqui quantas pessoas poderiam estar aqui, Deus me escolheu para estar aqui. Amigo, você pode estar aqui com seu corpo, mas seu coração pode não estar aqui. E mais uma coisa, a gente não é a cereja do bolo, nós não somos o centro do coração de Jesus. Jesus, Ele tem a misericórdia de cada um de nós. Jesus, Ele tem uma grande misericórdia por cada um de nós. Se você está com o coração apático, achando que está tudo bem, que você está bem, isso mata o desejo de mais por Deus, o desejo de você querer Deus mais, você está doente. Se você está sem fome, se você está sem sede, você está doente. O que tira nosso apetite é gripe. Então, olhe para dentro do seu coração. Só que o Senhor, Ele nos dá um direcionamento. Ele fala, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependo-te. Outra coisa, como vamos comprar algo de Deus? Existe uma moeda, parece estranho aqui, porque fica meio parecendo um evangelho da prosperidade. Eu vou chegar diante de Deus, apresentar uma moeda, algo em troca, para Ele me dar ouro, para Ele resolver meus problemas. Como assim? Como assim? Parece uma pegadinha isso daqui. Mas existe algo que o próprio Deus pode gerar em nós. Eu gostaria que a gente lesse Isaías 55, versículo 1 e 2.
Isaías 55, versículo 1 e 2. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Irmãos, Deus, Ele tem o desejo de gerar fome e sede, e o que Ele tem para dar para nós é de graça, não precisa de dinheiro. Você não precisa ser bonitinho, você não precisa ser cheirosinho, é só chegar na presença de Deus e falar: Deus, eu tenho fome, eu tenho sede por Ti, eu desejo a Ti, eu não estou conformado. Deus está querendo levantar uma geração que é simplesmente inconformada com tudo que está ocorrendo. Eu lembro uma época que eu era inconformado, porque Deus via no Antigo Testamento, fazia Sansão arrancar uma porta de uma cidade com as mãos, ele descia sobre homens que profetizavam e nações inteiras eram mudadas. Deus vinha sobre homens ali mesmo em Atos, e várias pessoas se convertiam. Isso não causa uma indignação? A gente não vê isso no dia de hoje, não causa uma indignação? Por que não? Por que eu não posso? Por que Deus não pode fazer isso através do meu irmão, através de mim? Por que eu estou num nível que eu não consigo simplesmente ver Deus como esses homens viam? E Isaías, ele era um cara que até o capítulo 6, ele era um profeta. Depois do capítulo 6, ele passou a ser um outro tipo de profeta, porque ele teve um encontro com o próprio Deus. Ele viu Deus assentado no alto e num sublime trono, e Deus, ele tem o desejo de se apresentar. Quando eu via essa visão de Isaías, eu falava: Deus, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que eu não posso ter uma visão dessa. Eu falava meio com medo, que eu tinha medo de morrer. Mas Deus, se eu deixar assim, eu ter uma visão dessa, assim, eu tenho vontade. Então eu quero ver a sua glória, eu quero ver o Senhor, eu quero ter mais fome, eu quero ter mais desejo por Ti. Dava um medo de Deus me matar, de alguma forma. Dá um medo quando vocês fazem essas orações. Mas Deus nos chama para fazer orações perigosas. Ele quer responder orações diferentes. Ele quer responder orações que tem fogo, não orações geladas. Nós queremos nos deliciar e comer aquilo que é considerado lixo pelo próprio apóstolo Paulo, pelas coisas dessa vida. Nós entramos nas redes sociais, pegamos os nossos celulares e ficamos várias e várias horas olhando aquilo, e aquilo simplesmente não nos satisfaz. Quem nos satisfaz é o próprio Deus, é o Senhor. E Ele nos convida para essa satisfação, para sair dessa mornidão e ter um coração inflamado por Deus. Enquanto Deus gerava essa pregação no meu coração, Ele me mostrava dois grupos de pessoas que Ele quer atingir com essa mensagem. Existem algumas pessoas que elas sentem o coração delas frio, desconectado. É muito comum você ter saudade de épocas que você talvez era mais quente, mais devoto. Você se lembra dessa época com um misto de alegria e tristeza. Você tem saudade disso. Às vezes, você até sente um remorso por não estar como você já esteve.
você é indignado com o seu dia a dia. Existe uma indignação dentro de você que sempre na sua cabeça você pensa, eu posso ter experimentado mais de Deus, eu poderia ter experimentado mais de Deus, eu poderia ter agido de uma forma como Jesus agiria em certa situação. Você coloca a sua cabeça no travesseiro e passa um filme como que você teria feito se você estivesse cheio do fogo do Espírito Santo. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus já está gerando fome e sede. Essa sua indignação é um desejo por Ele. Não sinta remorso. Clame a Deus. Toda vez que vier esse sentimento, clame, ore, peça mais, bata. O Paul Washer fala uma frase, que quando ele era novo, ele jogava pedra na porta do céu, pedindo mais de Deus. Então, se for preciso, jogue pedra na porta do céu e peça mais. Só o Senhor pode nos mudar. Só o Senhor pode mudar o nosso coração. Não tem saída, a conversa vai ser sempre isso daqui, gente. Não vai sair disso daqui. Nós precisamos de Deus. E existe um outro grupo de pessoa, que é um grupo que já passou dessa fase, já tem muito tempo que você está esperando. E você ligou o piloto automático há muito tempo. E você se sente apático, cauterizado. Você não tem mais combustível. Você simplesmente vive a vida. Uma vez, quando eu tinha 12 anos de idade, eu cheguei para minha mãe, chorando, e eu não sabia. Hoje eu penso que Deus que gerou aquilo dentro de mim, que não poderia sair normal de dentro de uma criança. Eu cheguei e falei assim, mãe, eu estou estudando aqui agora, estou fazendo tal ano da escola, e aí eu vou passar para o ensino médio depois. Aí depois do ensino médio eu vou me formar, eu devo entrar numa faculdade, eu vou fazer essa faculdade, aí eu devo me casar. Depois que eu me casar, eu vou ter filhos, vou viver a vida, depois me aposentar. Mãe, essa vida é muito miserável. Que vida sem graça. Que vida sem graça. Não faz sentido, gente. A vida sem a presença de Deus não faz sentido. A vida ordinária, ela é muito boa, desde que Deus esteja presente nela. Desde que seu coração esteja aquecido por Ele. E em cada coisa que você for fazer, seja lavar um carro, seja atender um cliente, seja chegar em casa e ter que trocar a fralda do filho, acordar de madrugada porque o filho está chorando. Se tivermos a presença de Deus no nosso coração em chamas, as coisas vão começar a fazer sentido, porque nós estamos vivendo para Ele, a glória dEle. Ele não morreu na cruz, Ele não deu seu Filho por causa de nós, mas Ele deu por conta dEle, para a glória dEle, e nós nos tornamos participantes disso. Nós precisamos nos arrepender da nossa mornidão. Tem uma música do Kate Green, que ele fala, os meus olhos estão secos, o meu coração está gelado, a minha oração está fria, a minha fé está velha. E ele clama pelo óleo do Espírito Santo, para que venha sobre ele e que mude essa realidade. Deus, Ele quer derramar do pão dEle, do vinho dEle, do leite, das delícias. Deus tem uma mesa preparada para aqueles que têm fome.